nosso entrevistado de hoje é casado, pai de 2 filhos, vice-líder do PP aqui no Parlamento Baiano. É o deputado estadual Niltinho. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Fernanda, muito bom estar aqui com você no dia de hoje, estreando nessa casa, estreando na TV, e dizer que estou à disposição, estou aqui para você perguntar e falar um pouco com todo o povo baiano, em especial, que nos acompanha aqui na TV Alba. Deputado, vamos iniciar a nossa entrevista falando um pouco a respeito de sua carreira, né? Não, o senhor já não enveredou logo para a política desde cedo. Já participava de movimentos, de encontros, mas decidiu há pouco tempo ingressar. Por quê? É verdade. Eu costumo dizer que desde a infância eu sempre tive um encantamento com a política. Eu sempre gostei muito de participar, de alguns movimentos políticos, de ouvir, de ler muito a respeito também. Mas a minha infância foi de muito trabalho. Comecei a trabalhar muito jovem, aos 13 anos de idade. Eu venho de uma família simples da capital, nasci aqui no bairro de Brotas, especificamente ali em Cosme de Farias. E a minha vida foi de muita luta. Desde os 13 anos a gente teve que assumir um protagonismo, trabalhar para poder ajudar, contribuir dentro de casa. Então eu tive que primeiro focar nisso, para quem sabe no futuro pensar na política. E foi como aconteceu, como eu lhe disse até aqui internamente nos bastidores. Eu venho da Juventude Progressista, fui filiado na Juventude Progressista do Partido Progressistas, sempre participei de alguns movimentos políticos, junto inclusive com o deputado federal Mário Júnior. Então a gente já tinha um pouco desse convívio, mas efetivamente participar, efetivamente estar no mandato, disputar a eleição, isso foi acontecer recente. Eu cheguei a ser secretário em um município aqui da região metropolitana, o município de Madre de Deus. Fui durante 5 anos lá secretário de governo e ali construí uma relação política, ali eu construí uma relação de amizade, é claro, também, mas uma relação política intensa com os municípios da região. E aí surgiu, em 2017, a ideia de dali ter um deputado que representasse os municípios da região. Apesar de existir um deputado da região, que faz um trabalho social na região, que é o deputado Isidoro, a região e os prefeitos tinham a necessidade de ter um deputado que fosse mais municipalista, que tivesse uma relação mais próxima com o executivo municipal. E aí surgiu a ideia da gente ser candidato, pré-candidato naquele momento, 2017, e efetivou, comecei a caminhar por toda a Bahia. Agora o senhor falou algo aqui interessante, que o senhor, junto com o deputado federal Isidório, também representando lá a Madre de Deus, que são os 2 pré-candidatos à Prefeitura de Salvador, pelo governo. Verdade. Por que o senhor acha, então, que não decidiu sair por Madre de Deus e sair por Salvador, deputado? Olha, Madre de Deus é natural, eu me tornei para a cidade de Madre de Deus o primeiro deputado da história de Madre de Deus. Madre de Deus até então não tinha elegido um deputado, e criou esse sentimento. É natural que a população tinha sim uma expectativa de que a gente disputasse a eleição municipal, mas eu nunca neguei internamente, eu nunca neguei ao nosso grupo político, e nem a própria oposição, que eu sempre tive uma boa relação também, de que não seria candidato a prefeito na cidade. Então esse não era um pensamento nosso, o pensamento nosso era de fato dar continuidade ao mandato, mas surgiu uma convocação do nosso partido Progressistas. Nós somos liderados na Bahia pelo vice-governador João Leão, ele é o presidente do nosso partido, presidente estadual do nosso partido, e houve essa convocação para que a gente viesse a fazer parte do processo político, viesse a realmente trazer um projeto para a capital. E para vocês só ter uma noção, hoje o PP é um partido que tem 102 prefeitos por toda a Bahia. Somos 10 deputados estaduais, são 4 deputados federais, ou seja, somos 14 deputados, vice-governador. Temos o atual presidente da Assembleia, Nelson Leal, é do nosso partido. Então o PP hoje é o partido que mais cresce na Bahia. Vice-governador. Vice-governador. Então a gente não poderia abrir mão de participar da disputa da capital, de colocar o nosso nome, de discutir o projeto da capital. Eu tenho caminhado muito por Salvador, Fernanda, muito, ouvindo a população, antes de estar
está colocando projetos, está falando a respeito do que a gente quer fazer em Salvador. Eu tenho feito um caminho inverso. Eu estou primeiro ouvindo a população, estou primeiro discutindo com a população quais são os principais anseios, aonde estão os problemas, de que forma a população espera que o próximo gestor faça de fato um trabalho para que resgate, né, muitas vezes o patriotismo mesmo, né, que a gente sente muitas vezes falta, né, do soteropolitano bater no peito e dizer eu sou de Salvador, sou soteropolitano, e essa é a nossa missão. Então a gente tem trabalhado muito, tem construído muito o diálogo com a população e estamos no início. Agora, como foi que o senhor recebeu essa responsabilidade, né? Porque o senhor foi primeira vez candidato, obteve mais de 46 mil votos, Isso. Já assumiu a responsabilidade de ser pré-candidato a prefeito da primeira capital do Brasil, que é Salvador, e vice-líder do PP aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Eu sou apaixonado por desafios. Eu acho que essa é a premissa para mim sempre, né? Eu gosto de desafios. E a minha história é feita assim, Fernando. Eu não venho de família política, é importante que as pessoas saibam, que fiquem, né, cientes de qual é a nossa história política. Eu não venho de família política, né? Eu construí uma história política à base de muita luta, de conquista realmente, fazendo com que as pessoas acreditassem no nosso projeto, por onde caminhei, só para você ter ideia, por onde eu caminhei na Bahia. Eu sempre fui claro às pessoas que eu não estava ali para fazer promessas, para fazer barganhas, que eu estava ali fazendo compromisso, eleito deputado que iria trazer recursos de desenvolvimento para os municípios do qual fui votado, e esse é a nossa missão e o nosso desafio. Então, não é diferente. É uma responsabilidade grande, recebi realmente. A princípio você fica um pouco assustado, né? Porque essa pergunta que você fez, eu fiz também ao nosso vice-governador e ao nosso secretário-geral, Jabes Ribeiro, por que Niltinho? Né? E eles alencaram, falaram algumas qualidades que a gente tem de ser o novo, de representar essa nova política tão esperada pelo povo, pelo brasileiro, né? E eu represento um pouco isso. Eu não venho de herança política, eu não sou herdeiro político, né? Eu não tenho, né, pai, avô, tio, primo, enfim. Então, isso representa muito. Além da experiência que eu tenho, né, na gestão, eu venho do setor privado, eu conheço de gestão tanto privado como a gestão pública. Fui secretário de governo durante 5 anos, participei, né, da gestão pública municipal. Então eu conheço de gestão, conheço principalmente de pessoas, eu conheço de gente, eu gosto de estar perto do povo, eu gosto de estar perto das pessoas, e quem me conhece sabe disso. Eu jamais vou criar, Fernando, um personagem. Esse jamais será o perfil do deputado Niltinho, de ser um personagem, um cara que hoje vai estar aqui lhe tratando de um jeito, atrás das câmeras vai lhe tratar diferente, não. Eu trato todos com muito respeito, e lógico que a gente respeita para ser respeitado. Tenho tido respeito, né, do meu eleitor, da população, e a nossa pré-candidatura tem sido muito respeitada pelo povo em especial. É lógico que toda candidatura de um jovem político, quando chega, há aqueles que tentam criar o mundo do descrédito, principalmente a classe política. O Niltinho é um candidato para negociar, é um candidato para barganhar. Eu não sou um candidato para negociar, eu não sou um candidato que estou aqui para ser uma moeda de troca política. Pelo contrário, eu estou aqui para discutir a política de Salvador e, acima de tudo, eu não tenho que ser candidato a prefeito. É o povo quem vai dizer se quer realmente que o deputado Niltinho seja candidato a prefeito e prefeito da capital. Se o povo entender diferente, a gente vai respeitar a vontade das pessoas, a gente vai ouvir todo o nosso grupo, o nosso governador Rui Costa também. Já que o senhor falou a respeito do governador Rui Costa, eu gostaria de saber do senhor a sua opinião em relação ao governo apoiar 3 candidatos aqui à Prefeitura de Salvador. Olha, mas essa resposta o senhor vai me dar no próximo tudo bloco. Bem. Voltamos já já. Voltamos com o deputado estadual Niltinho. Deputado, no bloco anterior eu questionei ao senhor a respeito da sua pré-candidatura a prefeito da capital baiana e que o governo, nos bastidores, diz que o governo irá apoiar 3 candidatos da base do governo. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Não, eu acho natural e eu concordo também que a gente deve reduzir para 3 candidaturas, no máximo 4 candidaturas, mas eu acho que o processo de escolha, esse é um cuidado que tem que ter. Eu não tenho dúvida que a gente não está numa política de amadores, né? A gente tem envolvido aí um vice-governador, João Leão, a gente tem envolvido o governador do estado, a gente tem envolvido o senador e ex-governador Jacques Wagner, entre outras lideranças, como o senador Otto Alencar. A gente sabe que a avaliação, né, de um candidato de uma grande cidade, e eu acho que talvez muitos que estão aí, né, de alguma forma tentando protagonizar esse papel na capital, muitos querem fazer a política de cidade pequena.
A Salvador é uma cidade grande, você precisa fazer pesquisas qualitativas. O que o senhor diz política de cidade pequena? Porque é muito diferente, né? A campanha municipal, a campanha de uma cidade pequena... É mais fervorosa. Ela é mais palpável, você tem mais contato com o eleitor, você entra nas casas do eleitor, você está ali no dia a dia, de porta em porta. A campanha de Salvador é uma campanha muito maior, é uma campanha de um contato onde você tem que falar para grandes grupos, você tem que falar para categorias, você tem que falar para a população de uma forma geral. Você não consegue, imagine só, uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, você entrar de casa em casa. Humanamente é impossível, talvez leve uma década e essa eleição não aconteça, esperando que o candidato faça esse papel. Então, eu tenho dito que, concordo que tem que afunilar, mas tem que trabalhar em números, você tem que pegar pesquisas qualitativas, avaliar o que é que o eleitor de Salvador realmente quer e não apenas você ir por intenção de voto. E se você vê um cenário desse de pré-candidaturas, quase todos os pré-candidatos não são tão conhecidos do povo soteropolitano. E você vê pela última pesquisa, ninguém despontou, ninguém teve um percentual elevado nas pesquisas. Então, até quem era conhecido teve um percentual... Até quem é conhecido teve um percentual muito baixo. Então isso mostra que está todo mundo igual, não tem diferença nenhuma. E você tem como um grande exemplo o nosso governador Rui Costa, que nem sequer pontuava quando era ali até então pré-candidato de Jacques Wagner, do então governador, nem pontuava, e hoje o governador da Bahia faz um excelente trabalho no governo do estado, teve uma aprovação à reeleição estrondosa, com 76% dos votos no estado da Bahia. Então isso mostra que na hora de você falar de política macro, de você falar de uma metrópole como é Salvador e como é uma campanha de estado, ela não pode ser medida apenas em você valorar por pesquisas quantitativas, ou seja, um candidato que tem 7, 8, 10%, para o que tem 2, 3 ou 1, a diferença é muito pequena. O senhor falou em algo aqui que eu acho super interessante, o senhor falou de pesquisa quantitativa. Eu sou pós-graduada em marketing político e pesquisa eleitoral. E na época que eu fazia pós-graduação, a gente estudava quem era o candidato, era Jacques Wagner. E nós fizemos uma pesquisa qualitativa, ou seja, as pessoas ficavam dentro de uma sala, estilo aqui, esse estúdio, e ali que tem o vidro, tem um vidro, a gente ficava atrás. Focais. Era, grupos focais, a gente ficava atrás. Isso. E aí dava cafezinho, as pessoas lanchavam, conversavam sem ser analisados, sem saber que era uma pesquisa. E o que mais me chamou a atenção é que as pessoas não conheciam quem era o atual senador Jacques Wagner, né? E isso, eu falei, gente, o que será se não é possível? E quando eu vi, ganhou a eleição. Esse é um grande exemplo. Incrível, né? Eu sou publicitário de formação, então acho que das matérias que eu tive na época da faculdade, a que eu me saí melhor era estatística. Então eu sou muito atento a números, a pesquisas, eu gosto de ler cenários de forma muito macro. E é o que você acabou de falar. A gente não pode avaliar, eu vejo alguns políticos, não sei se às vezes até por demonstração de amadorismo ou talvez por querer já condicionar ou direcionar quais serão os candidatos, às vezes coloca de que os números dessas pesquisas que têm sido colocadas, que é o balizador. E eu sou totalmente contrário a isso. Eu acho que a gente precisa medir isso em pesquisas qualitativas, a gente precisa saber o que o eleitor quer. Porque se o eleitor, eu digo a você, Fernanda, disser, olha, eu não quero um perfil de um candidato como o Niltinho, não tem por que eu avançar, eu vou levar as minhas propostas, se o eleitor ele não enxerga em mim o nome para administrar a sua cidade. Pô, você quer, imagine só se vai levar alguém para administrar a sua casa, você vai ter todo um critério, todo um cuidado na hora de escolher. Então essa será a preocupação e eu não tenho dúvida que no momento certo, o governador Rui Costa ele vai ter a sensibilidade, ele como grande líder desse nosso grupo político, de sentar, de discutir, de debater quem é o candidato que apresenta o melhor perfil, o melhor cenário, que consegue aglutinar o maior número de lideranças, acima de tudo isso é o mais importante também, e a gente vai caminhar, trilhar e quem sabe em 2021 eu esteja até aqui como prefeito de Salvador dando essa entrevista para você. Vamos aguardar, né, deputado? Deputado, agora fala um pouco para a gente a respeito das comissões. O senhor faz parte aqui das comissões. Qual o principal? Muitas pessoas acham que o coração da Assembleia Legislativa é o plenário.
mas há uma grande força dentro das comissões, as comissões permanentes e as comissões temáticas, não é isso, deputado? Sem dúvida, né? Eu sou vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo e sou membro titular também da Comissão de Saúde. A comissão tem uma importância ímpar, né? É lá que você discute muitas vezes no detalhe, né, o debate sobre ações, sobre questões que estão acontecendo dentro do governo do estado ou até nos municípios por toda a Bahia. A gente consegue aqui promover alguns debates internos, a gente consegue aqui através das comissões. É através das comissões que a gente aprova alguns projetos, que a gente dá encaminhamento, alguns projetos de lei que são referendados na comissão, quando o projeto tem correlação direta com a comissão. Então a comissão, eu acho que ela acaba sendo mais o coração, né, da própria Assembleia do que muitas vezes o plenário. O plenário é o momento de você expor, de você, lógico, também fazer o debate, mas o plenário, ele acaba tendo um movimento muito grande de presença e ausência de deputados, porque muitas vezes os deputados eles estão nos órgãos, nos setores do Estado, levando as suas demandas, indo junto com os seus prefeitos, com os seus políticos aliados nos órgãos do Estado, ou até nos órgãos, quando o problema é aqui na capital, na Prefeitura de Salvador, como exemplo. Então, é como você falou, eu acho que talvez a comissão ela acabe sendo mais um pouco o coração, porque é ali que bate ali as discussões e que a gente consegue avançar mais ainda do que no plenário. Lógico que o plenário é o local da votação, é onde estão as decisões finais e mais importantes da casa. Deputado, a respeito dos projetos de lei, todos os parlamentares que passam por aqui, eu faço o mesmo questionamento. O senhor acredita que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo dentro do Parlamento baiano? Recentemente teve o Congresso da Unali, né, que Sim. a união de todos os legisladores de todo o Brasil, que são 1.025 legisladores no nosso país, e eu questionei isso também para outros legisladores de outros estados. E eles falaram que realmente se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo. O senhor concorda com isso? Concordo. Acaba a casa votando muito mais os projetos do Executivo. O presidente Nelson Leal tem sido muito sensível, né? Ele tem dado uma maior ênfase e a gente esse ano, pelo que eu tenho ouvido dos demais parlamentares, eu estou no meu primeiro mandato, mas tenho ouvido, né, os já antigos na casa, de que esse ano teve um avanço significativo na votação dos projetos dos deputados. Mas não tenha dúvida que o do Executivo tem, sem sombra de dúvida, uma votação muito maior. Deputado, em relação aos seus projetos, quais os principais projetos que o senhor já apresentou aqui no Parlamento? Eu apresentei um projeto de lei que é um programa de integridade público, né, que é o que é muito falado dentro do mercado, que é o compliance público. O compliance é adotado junto às empresas privadas e o setor público ele não tem uma regulamentação nesse sentido. Essa é a ideia desse projeto de lei. A gente cobra e quer punir as empresas que prestam serviço ao setor público e esquece que a gente precisa primeiro cobrar do setor público, do servidor público, da empresa terceirizada, daquele agente público terceirizado, né? Que ele faça o papel dele, que ele siga a risca, que ele sigam normas, sigam leis, para que, caso isso não ocorra, ele seja punido. Então, a gente está com esse projeto de lei para que a gente possa punir o servidor que cometa qualquer tipo de ato de corrupção. O país clama pela legalidade, pela honestidade do cidadão, seja do político, seja do cidadão comum. Nós precisamos cobrar isso. Esse é o nosso papel. Estou aqui como deputado para ser referência, para ser exemplo para a população. Então, esse é um projeto importantíssimo, é um projeto muito complexo. Como é que está a tramitação desse projeto? Ele está na CCJ, está na mão do deputado Alex Lima, ele é o relator desse projeto. Eu, inclusive, na semana passada, pedi que o deputado desse uma ênfase, tivesse um cuidado especial para que a gente possa avançar o quanto antes esse projeto. Esse projeto tem um clamor muito forte com a população, porque a gente vai começar a dar regras, a gente vai fazer com que o servidor ele tenha muito mais zelo e responsabilidade com o uso e a utilização da máquina do recurso público. Então, esse é o nosso objetivo, é que a gente realmente consiga punir qualquer ato de corrupção dentro do governo do estado e, naturalmente, a gente tem que entender que você não pode cobrar do privado que ele faça esse papel se o público não corresponder. Imagine um empresário prestador de serviço, ele tem que seguir toda uma normativa, ele tem que seguir todo um critério de relação
o órgão público e esse inverso não tem. Então esse começa a ficar fora do mercado, essa empresa começa a ficar fora e aquela outra empresa que age com ato de corrupção, ela começa a ter acessibilidade e ela começa a realmente fornecer e prestar serviço ao governo do Estado. Então essa é a nossa preocupação e eu espero que, quem sabe, logo no início do recesso a gente consiga aprovar esse projeto tão esperado. A classe, né, dos advogados do Estado da Bahia tem sido parceiro nesse papel, né, doutora Roberta, doutor Tiago, enfim, todos eles, doutor João Lopes, todos eles têm feito, né, uma mobilização muito grande do segmento, do judiciário, das pessoas, né, diretamente envolvidas, em especial os advogados que tanto clamam, né, pelo funcionamento do compliance público. Então, eu quero também aqui agradecer também ao doutor João Lopes, que é um advogado que trabalha comigo, ele teve todo esse cuidado também de fazermos em 4 mãos esse projeto, que eu não tenho dúvida que será um projeto que, assim que é aprovado, a população vai ter mais ou menos a noção do que de fato isso vai acrescentar e vai fazer com que a gente se sinta muito mais tranquilo. Deputado, só para terminar, eu gostaria que o senhor falasse como o senhor divide o seu tempo, né? Já que o senhor é extremamente atarefado como parlamentar, é empresário, é casado, tem 2 filhos. Como o senhor faz para poder dar atenção a tudo, né? Tudo um pouquinho? Olha, não é fácil, Fernanda. Lhe confesso que quando a gente faz política e quando a gente exerce o mandato como político, hoje como deputado, a gente tem uma agenda realmente muito atribulada. A gente tem a relação do mandato parlamentar, nós temos as comissões para atender, nós temos o trabalho no nosso plenário, na votação, nós temos o meu lado empresarial também, que eu preciso cuidar. É claro que eu estou muito mais afastado por conta da política, mas a gente tem que estar, mesmo distante, tem que estar também acompanhando, mas muito mais do que isso, a família, né? Para mim, o meu maior patrimônio é a minha família, né? Eu tenho 2 filhos, que eu sou apaixonadíssimo por eles, Felipe e Sofia. Eu tenho um filho de 11 anos, Felipe, minha filha de 4 anos, Sofia, minha esposa Silvia, que é uma grande companheira, ela me ajuda muito no meu mandato, não é fácil, a gente viaja muito, os finais de semana, o cidadão de forma geral tem os finais de semana como distração, como diversão, né? livre. Com a família. Né? E nós, não, pelo contrário, nosso final de semana é visitando as bases, é trabalhando, é viajando, é atendendo a população, mas eu jamais reclamei disso. Eu sabia desse desafio, eu tenho a noção e a responsabilidade que eu tenho hoje como deputado e, sem sombra de dúvida, sendo prefeito da capital, também dessa responsabilidade, mas não é fácil não, porque a gente sente saudade, a gente às vezes chora, às vezes a gente dá risada sozinho, lembrando de momentos que a gente gostaria de estar no final de semana, mas é da vida, né? A gente pede aos filhos que, né, tenham paciência também com a gente, né, a esposa. Mas enfim, vamos continuar a nossa luta, porque a gente sabe a nossa missão e a nossa missão é ajudar as pessoas. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui, falando um pouco de política, sobre família, sobre projetos, sobre pré-candidatura. Desejo ao senhor boa sorte. Eu que agradeço a você, Fernanda, Igor, nosso diretor, a todos que fazem parte aqui, o amigo Fábio Catelino também, que está aqui na direção. Eu disse agora há pouco, um amigo de infância. Fico muito feliz de estar numa casa aqui onde tenho amigos, você sempre muito gentil. Eu estava falando aqui de Igor Domingos também, nosso diretor, é amigo meu há quase 20 anos, fizemos faculdade juntos, então nos conhecemos a longas datas, como diz, né? Então, fico muito feliz de estar aqui, me coloco sempre à disposição, nosso mandato está à disposição do povo baiano, está à disposição de você que está nos assistindo. Podem, quando precisar, pode contar aqui com o deputado estadual Niltinho. O nosso gabinete está sempre de portas abertas. Quem me conhece sabe que eu atendo a todos, independente de ter votado comigo ou não. Eu hoje represento todo o povo baiano. Obrigada, deputado. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.